Como realizar as entrevistas iniciais na terapia de casal? Esta é uma pergunta que eu escuto com muita frequência no nosso curso de formação. Eu vou iniciar um atendimento de casal. Como devo proceder? É o tema que nós vamos tratar hoje. Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Quando a gente inicia uma entrevista na terapia de casal, nós temos basicamente dois componentes, o profissional, o terapeuta e o casal. Quando o casal chega para a terapia, o profissional tem basicamente dois pontos fundamentais para observar. O material que o casal deposita, nós vamos tratar dele. E como aquele material chega no profissional. São os dois elementos que nós vamos tratar nessa aula. Sobre o material que o casal deposita na terapia. O casal traz dois elementos associados: o sofrimento, que traz o casal na terapia, e o laço, que une o casal e, vejam, acaba promovendo aquele sofrimento. O casal quer tratar do sofrimento, mas nem sempre quer afrouxar o laço ou apertar, depende de como ele está tramado. Então, o que a gente tem a dizer? O sofrimento que o casal vive não está dissociado do laço conjugal. Quando o casal inicia a vida a dois, eles inauguram uma forma particular de se relacionar. O que é esta forma particular? É o laço afetivo ou o laço psíquico daquele casal. Todo laço tem uma tensão. E a tensão que o casal estabelece no laço conjugal é o tônus necessário para evitar que aquele casal entre em contato com conteúdos difíceis de lidar. Vamos explicar melhor. Trazendo aqui um exemplo. Nós temos um casal que tem a característica de serem codependentes. Todos dois são muito apegados um ao outro, são impulsivos e apresentam episódios de violência física. Ora, para apresentarem episódios de violência física, eles já apresentam também a violência emocional e psíquica. Então, a gente faz a seguinte pergunta, olhando para este casal: onde se encontra o sofrimento deste casal? Nos episódios de violência física. É a queixa que eles vão trazer para a terapia. Mas o profissional atento, além de escutar a queixa, ele vai se perguntar: onde se encontra o laço desse casal? Como que eles estão enlaçados? Qual é o tônus daquele laço? O laço do casal está na codependência. É a forma que eles estão enlaçados. Tá vendo como fica fácil de entender? Então a gente faz a pergunta: para este casal, qual a força desse laço? Eles são muito amarrados. E vamos entender isso. Essa amarração é a defesa construída pelo casal para quê? Para evitar que o casal entre em contato com conteúdos difíceis de lidar. Vamos entender o que significa muito amarrados neste caso. É um casal indiferenciado. Eles não têm uma definição entre eu e tu. Quando pensa no eu, fala-se do tu. Isso significa um casal misturado entre si. Os elementos do par trazem para a conjugalidade uma subjetividade precária. São pessoas que antes de se conhecerem já traziam na sua própria subjetividade elementos com muitas falhas emocionais, no sentido de falta de contato com a própria emoção,
dificuldade de identificar o que quer, o que pensa, o que sente. As coisas dentro da própria pessoa estão muito misturadas, o que caracterizaria uma subjetividade precária. Então, o que a gente vê neste contexto? Qual é o mote da nossa aula de hoje? Como realizar as entrevistas iniciais na terapia de casal. O que nós vimos até agora? Quando um casal chega à terapia, o profissional precisa estar atento a 2 elementos. Basicamente, o material que o casal deposita, que nós acabamos de ver, que também traz 2 elementos, o sofrimento e o laço, e agora nós vamos ver como o profissional pode construir pontes terapêuticas com aquele casal que está chegando. Então, nós vamos compreender o que é uma relação terapêutica. Nós temos aqui 2 elementos, digamos, o sistema profissional e o sistema casal. Na relação terapêutica, nós temos uma relação assimétrica. Por que assimétrica? Porque o casal demanda para o profissional a solução de seu sofrimento. E o profissional não pode, não deve demandar para o casal nada particular. Pelo contrário, o profissional tem treino para compreender os processos psíquicos daquele que sofre. Então, aqui mora um segredo. Embora o profissional tenha estudado para compreender a diversidade dos elementos que estão presentes na conjugalidade, a saída para o sofrimento que o casal apresenta é algo que somente o casal pode encontrar. O que nós observamos na relação terapêutica? Um aparente paradoxo que se estabelece em que o casal traz o sofrimento em busca de solução. O profissional conhece a diversidade dos elementos presentes na conjugalidade, mas não pode apresentar a saída para o sofrimento do casal. Portanto, na relação terapêutica não é um espaço com 2 sistemas diferentes, casal e terapeuta, cujas relações são lineares. A relação terapêutica, ela é um espaço de apenas um sistema, cuja relação é circular e recursiva. E nós vamos explicar. O conteúdo terapêutico, o conteúdo que promove a saída para o sofrimento, que promove o crescimento daquele que chega, é produzido na intersubjetividade. Ele não está na compreensão do profissional, mas na intersubjetividade. É no espaço entre nós que o material produzido no sistema terapêutico tem potencial de alterar ambos elementos. Quais elementos? O profissional e o casal. Quando a gente destaca entre nós, é uma expressão interessante, porque entre nós pode ser entre nós 2 ou entre os nós que estão presentes na nossa vida. Portanto, é neste espaço entre nós que o material produzido no sistema, no diálogo entre o profissional e o casal, tem potencial para alterar o profissional e o casal. Qual é o destaque aqui? O espaço conjunto, espaço potencial, espaço transicional, espaço criativo, nem meu nem seu, mas nosso. O que nós estamos querendo dizer com relação terapêutica? De que exatamente nós estamos falando? Como o profissional pode construir ponte terapêutica? Que chave será essa? O profissional precisa participar do sistema
que ele está incluído. É um sistema. O profissional é apenas um elemento do sistema. E o profissional precisa participar de forma circular, que é fazer o conteúdo circular entre o que o profissional pensa, o que o casal pensa, e voltar para o profissional e ainda voltar para o casal. Por isso, cada vez que volta, é recursivo. A frase mágica é: eu tenho algo que compreendo a partir do que vocês estão trazendo, pode dizer o profissional. Será que isso faz sentido para vocês? Se fizer sentido, aquela primeira compreensão do profissional ganha nova performance no sistema. Mas pode não fazer sentido. E aí que mora a chave para a gente compreender como construir uma ponte terapêutica. Vamos ver isso de perto. O profissional precisa lembrar que ele é apenas um elemento do sistema e que suas ideias não devem ter a posição de se sobrepor ao outro. Mas as ideias do profissional devem estar com o outro. O profissional deve lembrar ainda que, se ele se posiciona com, as ideias podem ou não ressoar no seu cliente. Este é o movimento recursivo. Então, qual é o contexto terapêutico que pode produzir pontes entre o profissional e o cliente? São relações que produzem significados. Vamos voltar no mote da nossa aula. Como realizar entrevistas iniciais na terapia de casal. O profissional precisa estar atento ao material que o casal deposita na terapia. Esse é o primeiro ponto, que é o que o casal vai trazer de sofrimento e como o casal está enlaçado naquele sofrimento. E o profissional precisa construir pontes terapêuticas, prestando atenção na sua própria posição no sistema, que é uma posição circular e recursiva. É bastante material, sobretudo para aqueles que iniciam na clínica de casal, mas é uma direção segura frente aos desafios que nós encontramos na clínica de casal.